Fala pessoal, boa tarde, Números capítulo 3 hoje. Olha só, uma novidade para você, tem mais números para a gente aprender. Quem gosta de matemática deve estar adorando isso aqui, porque olha, é impressionante como Deus pediu para Moisés e Arão contabilizar, fazer tudo certinho. Tem até uma subtração aí que a gente vai conversar um pouquinho, é muito interessante cada detalhe aqui. E eu quero fazer aquela ligação com o nosso Senhor Jesus e também uma referência aos ministérios da igreja, que você congrega, que eu congrego, só que é muito interessante, tá bom? Então fica comigo até o final, pega a sua caneta aí para você circular, anotar, só que é muito bom para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Vamos lá, ó. A epígrafe do capítulo é assim: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Por que Deus está estipulando isso aqui nesse momento? Porque lá atrás, lembra que Deus já tinha estipulado que os primogênitos de Israel iriam servir. Mas depois daquele episódio do bezerro de ouro e tudo mais, somente a tribo de Levi, basicamente por completo, ali eles se separaram, não se misturaram e serviram ao Senhor com fidelidade. Não foram idolatrar aquele bezerro lá. E aí Deus honrou essa fidelidade dos levitas e os separou, os escolheu. Isso aqui é fundamental para você entender, pessoal. Deus nos chama o tempo todo para servi-lo, Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério e você precisa encontrar isso. A gente sabe que na igreja, com muitos e muitos membros, não dá para você pegar todos os membros e colocar dentro da igreja todo mundo servindo. Não tem como, isso não tem lógica. Mas você sabe que sempre há aqueles que se dispõem e falam assim: eu quero servir ao Senhor no ministério tal, nesse ministério aqui, desse jeito aqui. Deus é quem nos chama. Deus coloca no nosso coração a vontade de servir. E pode ser a pessoa que for. Se Deus está chamando e você está sentindo isso no seu coração, vai, joga fora o medo, joga fora aí a indecisão, a confusão, apenas vai. Às vezes você canta tão bem, mas você não quer ir no ministério de louvor, porque tem vergonha, tem isso aqui, vai. É Deus que está cutucando no seu coração. Então, existem vários ministérios da igreja, esse foi apenas um exemplo, mas se Deus já está te chamando para servir, apenas vai com coragem, porque a fidelidade ao Senhor tem uma recompensa maravilhosa. Sabe qual é a primeira recompensa? É a presença dele garantida na sua vida. E a segunda recompensa é os seus dias sendo abençoados por esse serviço. Você vai entender que servir ao Senhor com o seu melhor tem uma recompensa muito grande. Em primeiro lugar, pela presença dele. Só de você sentir a presença do Senhor com você no seu trabalho, na sua casa, no ministério, na igreja, onde você vai, porque você está servindo a ele, isso é um privilégio muito grande, é uma recompensa maravilhosa. Então, a presença do nosso Deus, ela é perfeita, porque o Espírito Santo, que ele mesmo nos deixou, o Senhor Jesus nos deixou, ele é perfeito no nosso coração. Ele que trabalha no nosso coração. E é ele que está te cutucando aí. Então, você sabe o ministério que você pode servir, que você pode adorar. E se você ainda não sentiu esse chamado, você tem outras formas de servir ao Senhor no reino de Deus. Você pode gravar um vídeo, você pode mandar uma mensagem, postar um capítulo, postar os versículos, você pode ajudar o próximo, você pode evangelizar de várias formas, você pode servir de várias formas. Mas se você tem um chamado específico lá na igreja, vai lá que com certeza você vai sentir que a bênção de Deus está com você. Não vai ser fácil, tá? Você está achando que vai ser tudo mil maravilhas, né? Não vai, porque a gente vai lidar com pessoas como eu e você, que somos falhos, pecadores, temos gostos, temos às vezes uma discussão ali, não sei o quê, mas faz parte da vida, isso faz parte, nós não somos perfeitos. Um dia estaremos com o Senhor nos céus, onde isso aí, né, o pecado vai deixar de existir e realmente teremos um corpo glorificado com o Senhor, uma mente glorificada como a do Senhor. Então, calma aí, vai indo, vai servindo, que você vai entender isso aí, tá bom? Então vamos lá, esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto é a questão do primogênito, isso aqui é fundamental. No versículo 13, olha só o que Deus fala: todo primogênito é meu, desde o dia em que eu feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Então, se Deus está falando que todo primogênito é dele, olha só, isso aqui é muito interessante. É aquela consagração ao Senhor. E aí eu quero fazer aquela ligação com você lá em Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24. Eu vou ler aqui de uma maneira bem simples e bem direta para você entender o que Jesus está envolvido em tudo isso daqui. Olha só.
Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então aquele episódio de Maria, José, o anjo aparecendo para eles e falando. Cumprindo-se os dias da purificação, olha só, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, a consagrarem ao Senhor. Então olha só, basicamente consagrando, apresentando o Senhor Jesus para Deus. Aí você fica meio confuso, fala assim, poxa, é Deus sendo auto-apresentado, auto-consagrado? Mas isso é para mostrar que Deus ele não passa por cima da sua palavra. Deus estipulou isso lá atrás no livro de Levítico, no livro de Êxodo, no livro de Números, e agora está sendo cumprido aqui através da vida do Senhor Jesus. Ele veio e ele cumpriu tudo isso. Olha só, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor. Então, pessoal, isso aqui fica muito nítido, fica muito claro que o Senhor veio para cumprir a sua palavra. Lá atrás já tinha toda essa especificação da sua vinda, do que ele viria a fazer. Em cada capítulo da Bíblia, em cada passagem, o Senhor Jesus se faz presente. E ele veio e cumpriu, e levou sobre si, lá na cruz do Calvário, os seus pecados, os meus pecados, para nos dar a vida eterna. Então você precisa entender isso, tá? Você não pode fugir dessa realidade. O Senhor Jesus veio para cumprir a palavra de Deus e realmente nos mostrar o caminho, a verdade e a vida que é Ele mesmo. Então, quando você lê esse livro de Números aqui, no capítulo 3, você fica realmente assim, fascinado com o que Deus fez lá atrás e Ele cumpriu em Jesus, mostrando o plano da salvação para mim e para você. E você, não sei se você vai lembrar, João capítulo 3, versículo 16 fala assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então olha só, unigênito é único, Filho único. Mas depois do sacrifício de Jesus por amor a nós, para nos dar a vida eterna, ele se transforma basicamente no primogênito de muitos. Ou seja, eu e você fazemos parte da família do Senhor. O Senhor Jesus é o nosso primeiro e nós aqui fazemos parte da família do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo. Isso você precisa entender, tá bom? Isso aqui é muito valoroso porque na igreja que você congrega, somos irmãos, nós temos que nos apoiar, temos que estar juntos, receber a disciplina do Senhor, a repreensão do Senhor, o amor do Senhor, a justiça do Senhor, tudo em família. Você precisa entender isso. No capítulo anterior, né, no capítulo 2, eu falei que nós temos irmãos na Assembleia, na Batista, na Presbiteriana, na Quadrangular, nós temos irmãos, aqueles que seguem a palavra de Deus, amam a palavra do Senhor e estaremos juntos no céu um dia com o Senhor. Você precisa entender isso, pessoal. Não é tempo agora de briguinha, de discussão, disso, daquilo, não é. Agora é hora de união, do povo de Deus ser unido. Em diferentes igrejas que congregamos, mas unidos para o mesmo propósito, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, amar essa palavra aqui, honrar o nome do Senhor e fazer a diferença nessa sociedade aqui, sermos luz no mundo, iluminando, olhando primeiro, né, para a luz do Senhor. Ele é a primeira luz. Nós apenas espelhamos aqui o nome do Senhor Jesus Cristo. Então você precisa entender isso, que fazer parte da igreja que você congrega e você evangelizar, passar essa palavra primeiro com a sua vida é fundamental. Então, esse capítulo 3 aqui, ele mostra por várias vezes como Deus ama o seu povo, ele valoriza os ministérios e ele nos chama para o serviço do seu reino. Isso é fundamental você entender. Você, estando na igreja, você pode servir ao ministério, mas você estando na igreja e não fazendo parte de um ministério, você pode evangelizar de várias formas. Você pode dar frutos através da palavra de Deus com o seu celular, com a sua câmera, com a sua vida, com o seu trabalho. Você tem várias opções e o Senhor apresenta, o Senhor nos chama. Esse chamado você precisa entender de uma maneira muito clara, porque Deus ele vai colocando no nosso coração aquele desejo de servi-lo, de adorá-lo, de buscá-lo. E você, mais uma vez, tem várias opções de servir ao reino de Deus para dar frutos. Não seja uma árvore que não dê fruto nenhum, ficar plantado sem fazer nada, só recebendo. Não é isso. Você tem que frutificar, espelhar o Senhor aqui na terra. Nós temos um tempo limitado aqui, por isso que Deus ele dá ênfase para uma vida útil. E qual que é a utilidade da vida? Realmente pegar essa palavra aqui, meditar nela,
crer nela, buscar ela e simplesmente espalhar, mostrando que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se sacrificou por amor a você e a mim, para nos dar a vida eterna. Então, sirva o reino de Deus e você vai entender esse privilégio, essa bênção. Nos vemos no capítulo 4. Um grande abraço, Deus abençoe.